Convido você a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. E hoje nós voltamos a nossa caminhada no livro de Lucas. A gente teve algumas, esse mês, entre finalzinho de setembro, começo de outubro, foi meio conturbado, bastante coisa aconteceu. Tivemos batismo, tivemos ceia, tivemos ordenação, tivemos um monte de coisa acontecendo. Mas agora nós voltamos para a nossa caminhada em Lucas. Então, Lucas capítulo 13, nós lemos a partir do versículo 1. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Até o Miguel está testando agora a aparelhinha lá, Miguel. Ai. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu creio que todos acharam. Quando o povo para e fica olhando na minha cara assim, é porque eles acharam já o texto. É o sinal da igreja. Pode continuar. E diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta videira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Palavra de Deus. Convido você a mais uma vez a oração. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e agora te pedimos ouvidos para entender a sua palavra, ouvidos abertos, coração aberto, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, através da sua palavra. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema para hoje, nós vamos falar sobre tragédias. Tragédias. E aí, se eu posso dividir esse texto, como eu gosto de dividir esse texto, quebrar ele para que você possa entender, eu quero dividir ele em 4 partes, ou em 4 aspectos desse texto aí que nós aprendemos com Jesus. Primeiro, nós aprendemos aí sobre as tragédias humanas, porque nos primeiros versículos, aí, o versículo 1 ao 3, você vai ver que Jesus ele está nos relatando algo que um homem fez com outros homens, aquilo que nós chamamos de tragédias humanas, causadas por seres humanos, assassinatos, violência, sequestro, nós vemos isso todo dia no jornal. A segunda tragédia são as tragédias naturais, quando a torre de Siloé cai sobre aqueles 18 homens. Então isso nós chamamos de tragédias naturais hoje, né? Quando nós temos o furacão Ian passando, e aí nós temos tantas outras tornados, aqui nos Estados Unidos tem um monte de outras tragédias naturais, que muitas vezes ceifam muitas vidas. Mas Jesus fala de uma terceira tragédia, que é a grande tragédia. E aí então ele conclui com a parábola da vinha, ou a parábola desse cuidador da vinha, que é ele quem vai tirar-nos da grande tragédia. Então, se você voltar aí comigo para o versículo 1, nós vemos que Jesus está nos ensinando aí, essas dois tipos de tragédia que eu acabei de dizer.
chegam homens a Jesus. E esses homens, eles contam para Jesus uma história. E aí eles falam para Jesus: olha, Jesus, você já ouviu o que Pilatos fez com aqueles galileus? O que ele fez com os galileus? Ele matou os galileus enquanto eles adoravam no templo. Provavelmente, eles não estavam dentro do templo, porque eles não poderiam entrar dentro do templo sem causar um tumulto no meio dos judeus. Os gentios não poderiam entrar no meio do templo. Então eles estão provavelmente indo adorar no templo. E eles são mortos antes de chegarem lá. Pilatos, ele tem esses inimigos galileus, e ele vai mandar os seus soldados matarem esses inimigos galileus, no momento que eles não estão preparados, no momento que eles não estão esperando, no momento que eles estão indo para a sua igreja, para o seu templo, oferecer o seu culto a Deus, o seu serviço religioso. No momento que eles não esperavam, eles são atacados e são mortos. Mas é interessante aqui, o porquê que eles estão perguntando isso para Jesus. Por que eles trazem essa história para Jesus? Porque Jesus, Jesus era chamado de Galileu, e ele está indo a caminho de Jerusalém. Mas essa pergunta aqui, na verdade, é um teste com Jesus. Eles estão testando Jesus. Por quê? Porque tudo que Jesus falasse, respondesse ali, provavelmente chegaria em Jerusalém antes dele. Como assim? Se ele apoia os da sua nação, se ele apoia Israel, a sua nação, se ele dá uma voz favorável aos galileus, que eles não mereciam, se ele se posiciona a favor dos galileus, o que acontece com ele? Ele tem um desfavor de Roma. Então as pessoas estão se colocando ele, como sempre eles estão tentando fazer, vamos tentar achar um jeito de ele entrar em maus lençóis com Roma, e Roma então dá cabo nele. Mas se ele tem uma posição de Pilatos e de Roma, ele é alguém que está contra Israel, contra a sua própria pátria. Então Jesus sabe dessas coisas, e Jesus ele leva a conversa para um outro nível. E aí ele responde aquela história, aquele relato, com uma pergunta. Aí ele vai levar isso para um outro nível que eles não esperam. E ele então vai contar uma outra história, paralela com essa, do mesmo jeito. Se você colocar essas duas histórias aqui, elas são duas histórias paralelas. Tem o mesmo significado, tem o mesmo motivo pela qual Jesus as conta. Então ele está falando com pessoas que apenas viram, isso é muito importante a gente ter em mente. Essas pessoas não sofreram as tragédias. Elas não passaram pelas tragédias, elas apenas viram as tragédias. Elas não estão passando no momento da sua vida que elas estão enfrentando tragédias na sua vida. Elas estão no momento de calmaria. E mesmo assim Jesus as chama ao arrependimento. Isso aqui é muito importante, porque Jesus não está falando, esse texto, ele não é primordialmente voltado para aqueles que estão passando por meio de tragédias. Existem outros, e muitos outros textos, que falam conosco, que nos dão conforto no meio das nossas tragédias. Mas esse texto, ele fala para todos nós que estamos aqui. Talvez um ou outro aqui esteja passando por um momento de tragédia, de perda na sua vida. Mas, no geral, todos nós estamos passando por um tempo de calmaria, um tempo normal do nosso dia a dia. Jesus não está falando conosco essa noite. Quando as tragédias acontecem, é natural fazermos comparações e perguntas, e existem geralmente duas respostas. Todas as vezes que nós assistimos tragédias, ou passamos por tragédias, é natural que nós façamos pergunta, e é natural que nós muitas vezes nos comparemos uns com os outros, porque é isso aqui que está acontecendo aqui. Quais são as perguntas que geralmente acontecem? A primeira pergunta, ou a primeira posição que geralmente nós temos diante das tragédias é: os bons são poupados e os maus foram castigados. Essa é a cosmovisão daquele tempo, do tempo de Jesus. E aliás, é uma cosmovisão que ainda hoje nós temos hoje. Quando pessoas passam por tragédias, ou quando acontece alguma coisa na vida das pessoas, que elas passam por um momento de dificuldade,
a gente internamente pensa o seguinte: por que será que ela está passando por por tudo isso? Será que é porque ela não está vivendo em pecado? Será porque ela é culpada de alguma coisa? Será que ela não fez alguma coisa que Deus agora está castigando ela por aquilo que ela fez? Muitas vezes nós olhamos para as tragédias dessa maneira. Nós olhamos, e era assim que os amigos de Jó olhavam para as tragédias. Porque Jó passou por uma tragédia. Ele perdeu a sua família. E ele passou por essas duas tragédias, pelas tragédias naturais e pelas tragédias humanas. Porque os homens entraram, roubaram o seu rebanho, mataram os seus servos. O vento atingiu a casa que seus filhos estavam e todos foram mortos. Então ele passa por essas duas tragédias. Então Jó, aí vem os amigos de Jó, com os amigos daquele é melhor a gente nem ter amigo. Aí vem os amigos de Jó para consolar Jó. Se Deus, mandasse um consolador desse, a gente estava perdido. Aí os amigos de Jó começam a falar com Jó e começam a consolar Jó. Jó, se arrepende dos seus pecados. Você está sofrendo porque você é um pecador. Porque Deus, Ele não deixaria você sofrer se você fosse justo. Deve ter algum pecado escondido na sua vida que você não confessou. É por isso que você está passando pelo que você está passando. E aí Jó vai discutir com eles, o livro inteiro, eles acusando Jó e Jó se defendendo. Eles acusando e Jó se defendendo. Eu não fiz nada, eu não sei o que está acontecendo. Então, desde o tempo de Jó, essa é a visão do mundo. Se você está passando por problemas, é culpa sua. É porque você merece estar passando por isso. Então, muitas vezes nós vemos tragédias, não, aquele povo merecia mesmo uma tragédiazinha. É por isso que isso está acontecendo. Isso é juízo de Deus. Deus está castigando. Deus está pesando a mão, assim que a gente fala? Deus está pesando a mão. E está castigando. A outra forma de ver as coisas é assim, então, que é uma conclusão lógica, que é uma consequência da primeira visão. Se eu tiver pecado, andando meio torto, as coisas podem acontecer, as tragédias podem acontecer, o que eu vou fazer? Não, eu tenho que ter uma vida moral, uma vida boa, então tudo na minha vida vai ser perfeito. Tudo na minha vida vai acontecer bem. Qual que é o problema disso, gente? Que o próprio Jesus destrói todo esse argumento. Por quê? Porque teve alguém que viveu melhor do que Jesus. Jesus nunca cometeu um pecado, Jesus nunca disse uma mentira. Jesus agradou a Deus em tudo, todos os dias da sua vida. Jesus amou o Senhor como Ele tem que ser amado. Jesus obedeceu em tudo. E como que a vida de Jesus foi? Uma vida marcada pelo sofrimento, pela perseguição, ao ponto de ser executado. Então, se eu andar obedecendo as regras, se eu for bonzinho, se eu for uma pessoa moral, essas coisas garantem que eu vou ser livre de sofrimentos, de tragédias na minha vida? É a garantia de que do que vai tudo dar certo na minha vida? Não. Por que não? Porque nós vivemos em um mundo caído. Porque nós vivemos em um mundo de pecado. Porque nós vivemos em um mundo que não é justo. Então, nós sermos filhos de Deus, andarmos em obediência a Deus, fazemos as coisas certinhas, não nos isenta de passarmos por tragédias nas nossas vidas. E se alguém pregou algum dia isso para você, se você entendeu isso, em algum lugar na Bíblia, você entendeu errado. Você foi ensinado errado. Porque a Bíblia nos diz o contrário, ela nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós teremos aflições. Aliás, costumo dizer que o grande tema do Novo Testamento é esse: nós vamos passar por sofrimentos, mas fiquem firmes, porque o nosso Senhor passou e Ele venceu esses sofrimentos para nós. Mas por que nós temos esse pensamento? Da onde que vem esse pensamento nosso?
que a gente tem que viver uma vida boazinha, que a gente vai receber tudo certinho, a gente viver uma vida moralzinha, bonitinha, porque nós vivemos, esse pensamento ele vem na nossa cabeça, ele nasce dentro de nós, porque nós somos seres que não aceitam a ideia de graça. Nós queremos viver por mérito. Você já percebeu que quando alguém te dá um presente, você fica desconfortável? Que você fica, alguém te chama, vou te dar um outro exemplo. Você chama alguém chama você para comer na casa dela. Você vai. Qual que é o sentimento que você tem depois? Que você tem que chamar a pessoa de volta. Não é? Não, agora vamos chamar você para ir lá em casa. Estou mentindo? Por que dentro de nós, todas as vezes que nós ganhamos alguma coisa de graça, a gente tem essa sensação de que a gente tem que fazer alguma coisa para pagar aquilo? Por quê? Porque nós somos seres que não gostamos da ideia de graça. Nós não gostamos dessa ideia de receber alguma coisa. Eu tenho que ter mérito nisso. É por isso que tantas pessoas têm tanto problema com a doutrina da eleição, com as doutrinas da graça. Por quê? Não, porque tem que estar na minha mão, tem que ter alguma coisa para eu fazer. Eu tenho que merecer minha salvação. Como assim não tem nada que eu possa fazer para ser salvo? É graça. Aí eu fico sem graça. Eu não consigo receber essas coisas, porque nós temos esse senso de mérito, nós temos esse senso de mérito dentro de nós. A ideia de graça demora para entrar, porque nós não queremos graça, nós queremos merecer, trabalhar, conquistar. Bater no peito e falar, é a força do meu braço. É a força do meu braço. Nós temos um problema com essa ideia de graça. Mas Jesus ele vai contra essas duas posições. E ele vai responder isso lá no versículo 2 e no versículo 4 da mesma maneira, dizendo: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Porque, lembra, você passa pelas tragédias e você começa a perguntar, por que eles estão passando por isso? E aqueles que não estão passando, e é por isso que Jesus está falando isso aqui, porque na cabeça deles, eles estão como os amigos de Jó, morreram porque merecia, morreram porque Deus castigou. Mas aqueles que morreram debaixo da torre, também merecia, porque teve um monte de gente que estava lá e não morreu, esses aí morreram porque eram maus mesmo. Então, aqueles que passam apenas olhando para a tragédia, têm a tendência de se achar o quê? Melhores. Porque eu fui poupado. Por que eu fui poupado? Porque, mais uma vez, eu mereço, porque eu estou seguindo as regras. Então, é isso aqui que Jesus vai contra. Aí Jesus faz essa pergunta para eles: vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que os outros? Vocês acham que esses que morreram debaixo da torre de Siloé, eles eram piores do que os habitantes de Jerusalém? E aí o que Jesus diz para eles Jesus então ele vai responder, ele mesmo vai responder ao seu questionamento, e diz: se vocês não se arrependerem, também perecerão. Peraí, Jesus, eu pensei que eu já estava fazendo tudo certo, mas o fato de eu estar aqui vivo não é uma demonstração de que eu estou andando na linha? Aliás, os galileus estavam fazendo o quê? Indo ao templo adorar o Senhor, e no caminho do templo eles são mortos. No caminho do templo eles são mortos. Aí Jesus olha para aquelas pessoas que se acham boas e falam: vocês acham que vocês são melhores do que eles porque vocês estão vivos e eles estão mortos? Eu digo que se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Como assim, Jesus? Jesus está quebrando totalmente a visão da sua época. Está indo contra totalmente a visão teológica do seu tempo. Jesus traz algo completamente diferente. Jesus afirma que ninguém merece nada. É isso que Jesus está falando aqui. Vocês acham que vocês merecem alguma coisa porque vocês aparentemente foram poupados? Ninguém merece nada. Aliás, a única coisa que vocês merecem, vou parafrasear Jesus aqui, o que ele está querendo dizer aqui: todos nós merecemos uma única coisa, que torres de Siloé também caiam sobre a nossa cabeça. Vocês se acham melhores daqueles que
estão mortos, mas eu quero dizer que se vocês não se arrependeram, vocês também perecerão. Ou seja, vocês merecem a mesma coisa. A mesma coisa. Vocês não são diferentes. Aí o apóstolo Paulo, ele vai construir toda uma teologia em cima disso e vai colocar isso para a gente lá em Romanos, capítulo 1, 2 e 3, e concluir no capítulo 3 de Romanos. Qual a teologia, apóstolo Paulo? Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então Jesus aqui nesse texto, ele vai nos responder ao problema do mal, ao famoso problema do mal. O que é o problema do mal? Talvez você não esteja familiarizado com o termo problema do mal, ou teodiceia, na linguagem teológica. O que é o problema do mal? O problema do mal é o argumento mais usado pelos ateístas para negar a existência de Deus. Qual que é o argumento? O argumento é mais ou menos assim: se Deus existe, se Ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Se Deus é amoroso, bondoso, por que o mal existe? Por que tragédias acontecem? A conclusão que eles chegam, então Deus não existe. Ou se Ele existe, lhe falta poder para lidar com o mal, porque Ele é um Deus que não consegue lidar com o mal, por isso que existe o mal. Ou Ele não é um Deus bom. Porque se Ele é todo poderoso e o mal existe, Deus não é bom. Então esse é um resumo do problema do mal, que é o argumento dos ateístas, para dizer, Deus não existe, porque o mal existe. Porque o mal existe. E aí, a pergunta dessas que Jesus vai responder nisso aqui tudo, é basicamente essa: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Que é uma pergunta que vira e mexe você vê na televisão. E aí você talvez fica lá, é verdade, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já perguntaram isso ou não? Aí fica lá, aí os caras vão lá, tá vendo? Essa é uma razão pela qual nós não acreditamos na existência de Deus. Aí a pessoa, é verdade, vou ligar para o Rodrigo. Mas a pergunta então que é feita para Jesus aqui basicamente, ou é subentendida aqui é: ô Jesus, por que coisas boas ou ruins acontecem com pessoas boas? A resposta de Jesus, qual a resposta de Jesus? Não existe ninguém bom. Porque essa pergunta, ela está sendo feita a partir do umbigo do ser humano. Em outras palavras, o ser humano é o centro. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O que essa pergunta está assumindo? Que as pessoas são boas, que nós não merecemos nada de ruim nas nossas vidas. Qual que é o relato bíblico? Não existe um bom, nenhum sequer. Agora vamos fazer então a pergunta a partir da perspectiva de Deus, que é o único santo, que é o único bom, que é o único justo. A pergunta a partir da perspectiva de Deus é esta: por que nós ainda estamos respirando? Se Deus é bom, se Deus é justo, o que Ele tem que fazer conosco? O que Ele tem que fazer conosco? Ah, não entendi. Não faz sentido o que você está falando. Tá bom, vou te explicar. Deixa eu me dar um exemplo, que eu costumo dar esse exemplo e fica... Até hoje é o melhor exemplo que eu tenho. Nós somos seres que nos achamos bons. Mas imagina que você tem um chip na sua cabeça. Que daqui a pouco eles estão querendo enfiar um chip na sua cabeça. Aliás, tem muita gente com chip em tudo quanto é lugar do corpo. Daqui a pouco eles colocam na sua cabeça. Imagina que você tem um chip já na sua cabeça. E esse chip, ele filma tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz. Aí, um dia, para usar na minha pregação, eu peço para você, estou precisando do seu chip, me arruma ele aí.
Eu pego o seu chip, que tem gravado o que você pensa, o que você faz, o que você fala, o que você vê. Eu pego o seu chip e coloco naquele computador lá atrás, e eu mostro a sua vida. Eu nem vou mostrar toda a sua vida, vou mostrar a última semana. A última semana da sua vida nesse telão aqui. Como você se sente agora? Você ainda se sente bom? Você ainda se acha bom? O que você vai fazer? Ou o que você faria se eu passasse a sua vida da última semana aqui? Dos seus pensamentos da última semana aqui. Vou te falar o que aconteceria. Se você achasse aquela porta ali, na hora de ir embora, você saía naquela porta e você nunca mais voltava aqui. Por quê? Tamanha a sua vergonha. Só que tem um problema com isso. Porque a sua vida sendo mostrada ali, não é melhor do que a minha vida. Não é pior do que a minha vida. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Não tem ninguém aqui melhor um do que o outro. Se a sua vida for mostrada aqui, a sua vida for mostrada aqui, a vida dela for mostrada aqui, é tudo, todos, do mesmo jeito. Só que tem uma pessoa que tem essa tecnologia. E ele se assenta no trono do universo. E tudo o que você pensa, fala, vê e faz, o Senhor conhece. Por que você acha? Como que você acha que você vai se sentir no último dia, quando a sua vida passar num telão para todo o universo ver? Mas lembre-se, você se envergonharia diante de pecadores como nós. O que você sentiria na presença de um Deus santo, que não tolera um único pecado? Santo, santo, santo. Um outro exemplo, rápido. Deus, Ele cria todas as coisas. Céu, terra, estrela, o mar. A Bíblia diz que Ele, com a palma das suas mãos, Ele mede o quanto de água vai no oceano. E Ele fala para as suas ondas orgulhosas, daqui, até aqui vocês vêm, e daqui vocês não passam. E o mar diz, amém. Quando Ele tira as estrelas e coloca cada um no seu lugar, e Ele diz, daqui você não se mete, as estrelas dizem, amém. Estrelas infinitamente maiores do que o nosso Sol. Quando Ele coloca os planetas e dizem, essa órbita vocês giram, e delas vocês não saem, e os planetas dizem, amém. Aí Deus cria você, e fala, olha, hoje você vai para a igreja. E você fala o quê? Ah, Deus, mas eu estou cansado demais hoje. Estou mentindo? O que Deus tem que fazer conosco, meus irmãos? Toda a criação obedece a Deus perfeitamente. Aí vem você, comedor de hambúrguer. E Deus fala, você faça isso. E você diz, eu acho que não vai rolar, Deus. Eu estou muito cansado hoje. Procura outro. O que Deus tem que fazer conosco, meus irmãos e minhas irmãs? Vocês entenderam o nosso problema diante de Deus? Se Ele é santo, se Ele é bom, se todo o universo obedece a Deus nos mínimos detalhes, o que Ele tem que fazer conosco, desobedientes, insolentes? Agora eu vou voltar para aquilo que eu estava falando, porque nós achamos que Deus nos deve a vida boa. Deus, Ele nos dá, Ele nos comanda, Ele nos mostra alguma coisa, nos ordena algo, e a Bíblia nos diz, buscai o Senhor em primeiro lugar, faça do Senhor o centro da sua vida. O Senhor é o centro da sua vida? Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ah, Deus, mas eu gosto mais do futebol. Eu gosto mais do meu trabalho. Eu gosto mais mesmo de ganhar dinheiro. O meu Deus, na verdade, é o meu
bolso. O que Deus tem que fazer conosco? Aí então a gente exige, deixa eu colocar isso em perspectiva. Existe um Deus criador dos céus, da terra, de tudo que neles existe. Criou você, criou a mim. E tudo o que Ele criou para o louvor da sua glória. E Ele te comanda algo, e você diz não. Você faz ídolos, à torto e direito, como diria lá em Londrina. Anda do jeito que você quer, tomando as suas próprias decisões, faz tudo o que Deus abomina, e aí quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, o que você pensa? O que nós pensamos? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como nós. Entendeu a pergunta agora, na perspectiva correta? Então a pergunta é, o porquê coisas boas acontecem conosco que somos maus? O pecado revela a graça de Deus de uma maneira que nada mais poderia revelar. Que essa pergunta também é uma pergunta frequente. Rodrigo, se Deus sabia que o pecado ia acontecer, sabia que tudo isso ia acontecer, por que Deus permitiu o pecado? Eu vou te explicar por que Deus permitiu o pecado. Porque o pecado revela os atributos de Deus. O pecado revela de uma maneira tão grandiosa a graça de Deus, que sem o pecado não seria possível mostrar e demonstrar. Porque uma coisa é você amar o limpinho, o bonitinho e o cheirosinho. Outra coisa é você amar o sujo. Outra coisa é você amar o imoral. Outra coisa é você amar o seu inimigo. Deus ama os seus inimigos. Como diz o apóstolo Paulo em Efésio, nós éramos por natureza inimigos de Deus. Então você quer saber o tanto que Deus nos ama, ou o tanto que Deus ama? Deus ama os seus inimigos. O pecado revela a grandiosidade do amor de Deus. E enquanto você se achar bom, a ideia de evangelho nunca vai transformar a sua vida. Nunca vai transformar a sua vida. E é por isso que Jesus vai falar, então se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E é por isso que eu acabei de dizer isso, enquanto não entendermos que Deus não nos deve nada, vamos viver uma vida miserável. Enquanto você não entender que Deus não te deve nada, aliás, Ele te deve uma coisa. Ele te deve uma única coisa, o inferno. É a única coisa que Deus te deve. Enquanto você não entender quem você é e quem Ele é, a sua vida vai ser uma vida miserável com Deus. Por quê? Porque você se acha bom. Aí quando você passa por alguma coisa, por uma tragédia, por um sofrimento, quem você culpa em primeiro lugar? Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Por que Deus faz essas coisas? A gente começa a brigar com Deus. Ou, por um outro lado, se Deus não dá aquilo que você quer tanto, você começa a fazer o quê? Quem tem filho pequeno aqui? Fazer birra. O seu filho te pede uma coisa, o papai não vai te dar, porque isso não é bom para você. O que o filho começa a fazer? Bater o pé. Dependendo do seu filho, já se joga no chão, no meio do mercado, né? Graças a Deus os meninos não fazem isso, mas eu já vi uns casos aí que é complicado o negócio. E começa a rodar lá no chão, e gritar, espernear. Muitas vezes é isso que nós fazemos com Deus, nós nos rodamos no chão. Só isso a diferença. Alguns ainda rodam. Tem uns adultos ainda rodando. Por que nós fazemos isso? Porque nós nos achamos bons, merecedores. Aí a gente tem a capacidade de ficar de birra com Deus, de bico com Deus. Porque Deus não fez o que Ele tinha que fazer para mim. Que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa obediente, que ama a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, que obedeça a Deus em tudo que Ele me pede. Então eu tenho a capacidade de ficar bravinho com Deus.
Então, se nós não entendermos quem nós somos e quem Deus é, nós vamos viver essa vida miserável com Deus. E qualquer coisinha vai abalar nossa fé. Ah, não vou mais para a igreja também. De que me adianta servir a Deus? Esse Deus que não me dá o que eu quero. Aliás, se você está vindo na igreja para buscar esse Deus, esse não é o Deus da Bíblia. Aliás, o Deus da Bíblia não é o seu Deus. O seu desejo, o desejo do seu coração é o seu Deus. Você está querendo usar Deus como objeto, como gênio da lâmpada, para alcançar aquilo que você quer. E Deus, ele não é um objeto. Ou ele é o Senhor da sua vida, ou ele não é nada na sua vida. Então, tudo na vida passa pelo arrependimento. É isso que Jesus está ensinando aqui. Que tudo na vida tem que passar pelo arrependimento. Boas coisas e coisas ruins. Tragédias e bênçãos. Tudo tem que passar pelas lentes do arrependimento. É isso que Jesus está falando para essas pessoas, que não estão passando pela tragédia, que apenas estão enxergando, olhando as tragédias. Ele está falando para ela, olha, vocês também têm que se arrepender. As coisas boas, vocês serem poupados da tragédia, tem que ser motivo de arrependimento na vida de vocês. Tem que ser motivo de arrependimento. Por quê? Como que funciona isso? Se eu sou o que eu acabei de descrever, se eu sou mau, se eu não mereço, então eu olho para a tragédia e eu falo assim, e passo pelo meio de sofrimentos, eu vou pensar o quê? Deus, eu merecia muito mais. Eu sei que se eu estou passando por isso aqui, não é porque o Senhor não me ama, porque o Senhor já me provou o seu amor em Cristo Jesus na cruz. O Senhor é o meu Pai e quer o melhor para mim. Eu sei que se eu estou passando por isso aqui, o Senhor tem um propósito nisso, e é para o louvor da sua glória. E eu me submeto à sua vontade. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ou senão você recebe coisas boas. E quando você recebe coisas boas, você pensa assim, até que enfim, já estava na hora. Depois de todos esses anos. É isso que você pensa? Não. Mas é muitas vezes assim que a gente recebe as coisas. Muitas vezes é assim que a gente recebe as coisas de Deus. Até que enfim, né, Deus? É aquele negócio, né? Nossa, Deus é fiel, mas também, depois de todos esses anos, a gente escuta umas coisas dessas, gente. Vocês pensam que eu estou brincando, né? A gente escuta umas coisas dessas. Depois de tudo isso, até que enfim. Mas se você recebe as bênçãos de Deus dessa maneira, se você recebe o bom de Deus dessa maneira, a sua alegria já se foi. Deus não é a alegria da sua vida. A alegria da sua vida são essas coisas que você estava esperando tanto para ter. Mas como que você recebe quando você recebe coisas boas? Com alegria e surpresa. Deus, obrigado. Porque eu não mereço. Porque eu sei que é a sua graça. Mas eu sei, você trabalhou, você fez, você conquistou, você foi atrás. Mas se Deus não tivesse dado graça, força, abrido portas, você, meu amigo, minha irmã e meu irmão, você não tinha chegado em lugar nenhum. Então, tantas coisas boas, quantas coisas ruins, tem que nos levar ao arrependimento, tem que nos levar à gratidão a Deus, porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. E Jesus ele vai nos ensinar aqui sobre arrependimento, o que é arrependimento. Mas primeiro, antes de falar o que é arrependimento, eu quero falar o que não é arrependimento. Porque parece que na mente da igreja, isso aqui que não é arrependimento, é arrependimento. E o que não é arrependimento? Arrependimento não é eu ficar me culpando por um tempo, e depois achar que por causa da minha penitência, eu estou perdoado. Funciona mais ou menos assim, eu quebrei a regra, desobedeci a Deus, aí me enfiei num problema, agora eu estou com remorso, com culpa, com sei lá o que você quer chamar isso, por causa dos problemas que eu me enfiei. Aí você fica lá mal, e aí você fica se culpando e se batendo, né, por um tempo. Aí quando você acha que você já sofreu demais com aquilo, você fala, eu já paguei o que eu devia para Deus, eu já me senti culpado o suficiente, agora eu estou perdoado, eu estou perdoado. Aliás, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem muita gente que não consegue se perdoar. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz.
E parece que isso é muito piedoso. Parece que isso é muito espiritual, uma pessoa que, não tem nada disso aí. Porque nós não entendemos a graça de Deus, quem é Deus. Nós pensamos que as nossas penitências é que pagam os nossos pecados, é que nos fazem conquistar o perdão de Deus. Não tem nada que você e que eu possamos fazer para conseguir perdão. O nosso pecado foi feito contra um Deus eterno e eternamente bom. É por isso que o inferno é eterno. Porque não tem preço a ser pago por nós, capaz de perdoar o nosso grito de rebelião contra Deus. Nós pecamos contra um Deus eterno e eternamente bom. É por isso que o inferno é eterno. A sua penitência, você se sentir mal, etc, não é o que paga, não é o que te faz aceito diante de Deus. É Cristo. É só pelos méritos de Jesus, é só a cruz que paga o seu pecado, que paga a sua desobediência. É a graça, mais uma vez, que você não merece. É isso que nos torna aceitos diante de Deus. Então, você ficar se culpando por aquilo, eu não consigo me perdoar, pensando que aquilo você está acumulando para você méritos de penitência, isso não é bíblico. E isso você nunca vai chegar em lugar nenhum. A única coisa que você vai conseguir com isso é se destruir. Então, para você entender o que é arrependimento bíblico, você tem que entender duas palavras: misericórdia e graça. O arrependimento bíblico, ele envolve duas palavras. Se você não entender essas duas palavras, você não entende arrependimento bíblico. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus deixar de te dar aquilo que Ele tem que te dar. No nosso caso, o que é a única coisa que nós merecemos? Torres caindo sobre nós. É a única coisa que nós merecemos de Deus. É Deus, você nunca ora assim: Deus, eu só quero que o Senhor me dê aquilo que eu mereço. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você quer? Pois não. É isso aqui que você merece. A única coisa que pecadores merecem diante de um Deus justo e santo é o inferno. Então, misericórdia é Deus deixar de te dar aquilo que você merece. O seu castigo é Deus não te dar isso. O que é graça? Graça é Deus te dar aquilo que você não merece. É Deus te amar. É Deus te pegar e trazer para perto. É Deus enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por você, pagar o preço dos seus pecados e te tornar filho. Isso é graça. Misericórdia é Deus deixar de te dar aquilo que você merece. Graça é Deus te dar aquilo que você não merece. E eu gosto de colocar dessa maneira: Deus está comprometido em te dar o que você não merece, para te salvar daquilo que você merece. Deus está comprometido em te dar aquilo que você não merece, a graça, para te salvar daquilo que você merece, a ira. É isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então a única maneira de se arrepender de maneira bíblica é reconhecer que você é muito pior do que você imagina e não merece nada de Deus. Essa é a parte 1. Porque se você ficar nessa parte, apenas nessa parte, você não entendeu e você não praticou arrependimento bíblico. Entender que você é um pecador que merece a ira de Deus, e se você ficar aqui, você não entendeu a graça, você não entendeu o evangelho. Você é muito pior do que você pensa que você é. Mas em a segunda parte, você é muito mais amado por Deus do que você possa imaginar. Porque você sendo esse ser que você é, Deus te amou e te escolheu, e escolheu te amar em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E isso aqui é o evangelho. Isso aqui é o evangelho. Eu sou
tão mal, mas tão mal, que eu não consigo sequer imaginar quem eu sou diante de um Deus santo. Mas eu sou tão amado, mas tão amado, que Deus se recusa a me deixar. Ele me abraçou em Cristo Jesus e prometeu: jamais te abandonarei, jamais te deixarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que poderá nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus? E estou certo de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. Nada pode nos tomar da sua mão, nada. Não tem pecado que Deus não perdoe, não tem pecado que o sangue de Jesus não cubra. Ele é o Senhor misericordioso. Mas tem uma terceira tragédia nesse texto, que não está tão clara aqui, mas se você parar e olhar o texto, você vai entender. Qual é a terceira tragédia? A terceira tragédia é essa: a verdadeira tragédia não é morrer, mas morrer sem o cultivador, morrer sem Cristo. A verdadeira tragédia da vida não é a morte, a verdadeira tragédia da vida é morrer sem Cristo. A verdadeira tragédia das nossas vidas é morrer sem Cristo. Porque se você morre em Cristo, o que a morte pode fazer com você? Nada, apenas uma coisa: te levar para mais perto dele. Venha, ó morte, porque o mais baixo que você me levar, o mais alto ele vai me levantar. A morte não tem poder sobre nós. Onde está a morte e o seu poder de ferir? Ela foi vencida na cruz. A morte foi vencida na cruz. Então a pior tragédia da vida humana não é a morte, mas uma vida sem Deus. E o final dela é uma eternidade no inferno. No inferno. E aí Jesus nos conta, para finalizar, a parábola do cultivador. Qual é a parábola do cultivador? Um homem tem uma terra, ele tem uma vinha, e essa vinha não produz frutos. O que você faz com uma árvore que não produz frutos? Se você é um fazendeiro que depende da terra, você faz o que com uma árvore que não produz frutos? Você a corta e coloca outra no lugar. E é exatamente isso que esse agricultor quer fazer, que esse fazendeiro quer fazer. Então um dos seus trabalhadores, como está na parábola aqui, ele chega: não faz isso, me deixa trabalhar, me deixa cultivar, me deixa cavar em volta, colocar adubo, e se ela não dá fruto, pois bem, então você corta. De quem Jesus está falando nessa parábola? Deus é o agricultor. Quem é o cultivador? Quem é a pessoa que está trabalhando na terra? Ele, Jesus, é o cultivador. É Ele que veio e que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para nos trazer salvação, para nos dar o Espírito Santo, que vai nos fazer entender quem nós somos diante de um Deus Santo, para nos trazer o arrependimento dos nossos pecados, para nos convencer do juízo, do pecado e da justiça. Tá, Deus, se depois de tudo isso, eles não fizerem, eles não vierem, eles não derem frutos, pois bem, então o Senhor corte. Mas o cultivador, Jesus, ele veio, ele cultivou, ele trabalhou, e ele garantiu que o Espírito viria, e ele nos daria o seu Espírito, e que a porta está aberta de acesso ao Pai. A pergunta é: como tem sido a sua vida com o Senhor? Você tem te dado frutos de arrependimento? Porque se você olhar todo o contexto do capítulo 12, até chegar aqui, o capítulo 13, esses primeiros versículos, são a conclusão.
O que Jesus está falando no capítulo 12 aí? Ele está falando de dar frutos, de trabalhar para a glória de Deus, porque uma evidência de que você é salvo, os frutos não dão a vida à árvore, mas os frutos são o sinal de que a árvore está saudável e viva. Trabalhar na igreja, fazer boas obras, nada disso é garantia de que você vai para o céu. Eu vou fazer para que eu vou para o céu. Isso não te garante para o céu. Salvação é por graça. Mas uma vez que nós somos salvos, nós vamos dar o quê? Frutos. Você tem dado fruto? Minha última pergunta é essa. Todo esse contexto então fala de chamado e de arrependimento. Um chamado a dar frutos. Você tem dado frutos ou tem apenas ocupado lugar na terra? Você tem dado frutos ou você tem ocupado apenas lugar na terra? Convido vocês à oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que nos confronta, que nos fere, que nos machuca, que muitas vezes, ó Pai, vai direto no nosso coração para nos mostrar, ó Pai, os nossos erros e os nossos pecados. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não faz isso para nos ferir. O Senhor faz isso como um cirurgião que abre a carne para expor aquilo que está debaixo para curar. Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos curar agora e nos transformar e nos trazer uma vida de arrependimento verdadeiro e real, uma vida que vai dar frutos para a sua glória e para o seu louvor, para que a gente possa viver, Pai, uma vida genuína diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá graça para viver uma vida de arrependimento. É o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus.